Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramif Ensina. Por que os fariseus e saduceus foram ao deserto ouvir João Batista? O Espírito Santo transformou-se em pomba no batismo de Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo foi batizado? Porque o batismo deve ser o corpo todo imerso na água. João Batista foi batizado com 8 dias de idade? Por que o Senhor não deseja que as criancinhas sejam batizadas antes dos 8 anos de idade? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramif Ensina. Então, nessa segunda parte da aula dessa semana do Vem Segue-me, nós estamos estudando Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 3 também. Então, nessa segunda parte da aula, como eu disse, nós vamos falar especificamente do batismo de Jesus Cristo. A importância do batismo e por que Jesus Cristo precisou ser batizado ou se batizou. Quando eu estava escolhendo um tópico para essa segunda parte, eu imaginei, eu pensei que nós precisamos ensinar com mais ênfase sobre o batismo. Porque esse batismo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é mais um batismo. Ele é o batismo. E nós vamos entender por quê. Então, em primeiro lugar, vamos lembrar que João Batista, quando começou a pregar, o que causou a ida dos fariseus e saduceus ao deserto da Judéia, então? É que João Batista, ele pregava no deserto, não numa sinagoga. Ele vestia-se de forma simples. Ele alimentava-se de forma simples e multidões foram ouvi-lo. E, na verdade, os fariseus, como eu disse já na primeira parte, que, na verdade, os fariseus eram aqueles religiosos, na verdade, fanáticos, e aquele outro grupo saduceus eram pessoas ricas, né? Eram pessoas de muita influência entre as pessoas e eram políticos também. Então, esses homens não tinham nenhum interesse na parte espiritual, mas eles também tiveram que ir lá para ouvir, pelo menos para saber o que estava acontecendo, né? Para que eles pudessem, então, talvez informar aos outros, e como nós vamos ver no discorrer do estudo do Novo Testamento, as grandes armadilhas, né, que esses homens procuraram realmente fazer contra Cristo e os seus discípulos, né? Então, o João Batista era muito simples quando ele ensinava. Uma pergunta que nós precisamos entender e que quando nós lemos o episódio do batismo, nós vamos ver que depois que Jesus Cristo foi imerso, o corpo todo imerso na água, e nós vamos entender isso também, porque que tem que ser assim, o Cristo, em primeiro lugar, porque ele foi o exemplo, né? Cristo foi o corpo todo imergido na água. E há uma representação, na verdade, simbólica disso também, que nós vamos aprender. E após o batismo, então, João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre Cristo, né? E o próprio João Batista, ele fala, né, e João narra isso no livro de João, ele narra isso, que João Batista, ele disse que esse era um sinal que foi avisado para ele, que aconteceria, né? E para isso aumentar ainda mais a certeza dele de que Jesus era o Filho de Deus. Mas o que eu gostaria de explicar aqui em relação a isso, nós vamos ver que em Mateus 3,16, lá está registrado: eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, por isso que algum tempo atrás, talvez uma das primeiras aulas do ano passado, intitulada Como Interpretar a Bíblia, e lá onde eu na verdade mostro a importância de nós estudarmos a Bíblia usando bom senso, né? E para não termos, na verdade, interpretações equivocadas
e a doutrina desalinhada, né, com a verdadeira doutrina de Cristo. Então, lendo só esse versículo, dá-se às vezes a entender de que o Espírito Santo se transformou numa pomba quando ele pousou sobre Cristo, né? E literalmente isso não aconteceu, né? Por isso que nós temos que estudar. Agora, se nós notarmos, por exemplo, Lucas, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas foi o único que adicionou algo nesse episódio, né, narrando isso, que já nos dá uma visão um pouco melhor e ampliada. E nós vamos ver também as revelações modernas sobre esse assunto. Lá em Lucas 3:22 diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, né? E não como pomba, né? Ele não desceu como pomba, mas ele desceu em forma corpórea. Agora vamos lembrar, o Espírito Santo não tem um corpo, né, de carne e osso, ele é espírito, mas o espírito também é um corpo espiritual, por isso que fala a forma corpórea, e como uma pomba, ou seja, uma pomba, porque é a representação disso, nós vamos entender também, ok? Então, se nós somos no guia do estudo e buscar a palavra pomba, vírgula, sinal da pomba, né? Mas busca lá pela palavra pomba, e lá então nos dá uma explicação ou a posição oficial do Evangelho. E eu vou dar aqui uma parte disso, ok? Então, para que nós possamos entender essa representação, então na verdade, o Espírito Santo não se transformou numa pomba, mas ele desceu em forma, né, ou do jeito que uma pomba desce. Na verdade, a pomba, a gente tem como representação da paz, né? Então essa é uma representação simbólica. Então vamos entender qual é o significado do Espírito Santo descer como pomba. Que todos os 4 evangelistas registram que o Espírito Santo desceu como pomba. Lucas acrescenta que ele veio também em forma corpórea. E os registros do livro de Mórmon dizem que o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. O profeta Joseph Smith diz que João conduziu o Filho de Deus às águas do batismo, contemplando o Espírito Santo descer sobre ele pelo sinal de uma pomba, testificando daquela administração ou daquela ordenança, ok? Então nós vamos ver aqui a posição oficial, né, em relação a esse assunto, e aqueles que quiserem buscar mais, então no livro Jesus o Cristo, na página 146, que já vai nas notas, né, a nota número 2, lá tem uma explicação. O sinal da pomba diz o seguinte: João Batista teve o privilégio de contemplar o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba, ou melhor, no sinal da pomba, em testemunho daquela administração. O sinal da pomba foi instituído antes da criação do mundo, uma testemunha do Espírito Santo. E o diabo não pode vir no sinal de uma pomba. O Espírito Santo é um personagem, está na forma de um personagem, não se limita à forma da pomba, mas ao sinal da pomba. O Espírito Santo não pode ser transformado numa pomba, mas tal sinal foi dado a João para atestar a veracidade do fato, sendo a pomba um emblema, um símbolo da verdade e da inocência. Então isso é do sermão do profeta Joseph Smith, da história da igreja, e também podemos ver lá no guia de estudo a palavra pomba, sinal da pomba, né? E ensinamentos do profeta José Smith, página 269, que aborda esse assunto. Então essa é a posição oficial. Então, para que não sejamos enganados, né, e possamos às vezes ensinar de forma equivocada, então literalmente não é isso aqui. Até nós vamos ver, além desse versículo, que às vezes se a pessoa só lê esse versículo e dá essa interpretação, sem buscar se aprofundar para entender, usando o bom senso, né? E nós vamos ver um outro versículo a respeito de João Batista e da autoridade que ele recebeu, que também, se nós lermos só aquele versículo, vai dar-se a entender algo equivocado. Por isso que nós temos que entender, e a gente precisa realmente saber como funcionam as coisas na igreja. Eu até aconselho aqueles que já conhecem o discurso ou que não conhecem,
um discurso do Elder Boyd Packer intitulado O que os homens e também as mulheres precisam saber sobre o sacerdócio. E esse é um discurso que eu gosto muito desse discurso do Elder Boyd Packer, que para mim é um clássico. E nesse discurso ele explica detalhadamente o propósito do sacerdócio, da autoridade, todos os ofícios e como cada ofício deve agir. Talvez algumas irmãs perguntem, mas por que a mulher tem que saber disso? Porque, em primeiro lugar, a mulher é casada com o portador do sacerdócio, ela precisa saber como funciona, ela vai ter filhos que vão ter sacerdócio, e ela vai ter que apoiar, ajudar ele a cumprir as responsabilidades dele. E a mãe, conhecendo a responsabilidade de um diácono, médico, sacerdote, ela vai poder ajudar o seu filho a cumprir isso, assim como o pai, claro. Mas por isso a importância da mulher realmente saber, para ela poder entender como funciona e ajudar o seu esposo e os seus filhos a cumprirem suas responsabilidades também. Então eu aconselho aqueles que não leram esse discurso ainda, ou os que já leram e quiserem reler. Então é um discurso do presidente Packer, intitulado O que todo homem e também mulher deve saber sobre o sacerdócio. Ok? E aí eu gostaria de falar um pouquinho então em relação a esse momento do batismo. Então, algumas coisas que nós podemos ver aqui, eu coloquei 2 colunas aqui para nós podermos avaliar o batismo do Salvador e o meu batismo. Então pense você no seu batismo, no dia que você foi batizado, ou como as perguntas vão discorrer aqui. Então, quem batizou Jesus e qual autoridade essa pessoa tinha? Nós vamos ver agora, depois de eu discorrer um pouquinho aqui, uma escritura que eu acabei de dizer a respeito disso, que às vezes cria-se um equívoco, ao se ensinar isso, e nós vamos entender. Quem batizou? Nossa mãe, na verdade sabemos que foi João Batista. E qual autoridade que ele tinha? É essa a escritura que nós vamos ver daqui a pouco. Mas nós podemos pensar também, quem batizou você? Qual autoridade essa pessoa tinha? Então, às vezes nós somos batizados por um elder, que é missionário, às vezes fomos batizados por um irmão, por um parente, que é um elder na igreja, tem o ofício de elder, ou sumo sacerdote, ou às vezes um jovem com a autoridade ou ofício de, na verdade, sacerdote, que também pode batizar. Então, quem foi que batizou você e qual a autoridade que essa pessoa tinha? Uma outra pergunta, onde Jesus Cristo foi batizado? E aí você pode perguntar, onde eu fui batizado? Qual foi a forma do batismo? Da mesma forma, todas as pessoas são batizadas com o corpo todo imergido nas águas, e erguidas. E isso tem, na verdade, uma representação, um simbolismo, e nós vamos ver isso nas Escrituras também. Como Jesus Cristo foi batizado? Ou como você foi batizado? Então, por imersão, Então, eu queria agora ver com vocês aqui aquele versículo que eu falei para vocês, para nós podermos entender bem. Então, na seção 84, versículo 27 e 28, vamos ler aqui, por isso que eu coloquei a pergunta aqui. João Batista foi batizado com 8 dias de idade? Então, vamos entender aqui. No 27 diz o seguinte, o evangelho, esse que é o evangelho do arrependimento e do batismo e da remissão de pecados, e a lei dos mandamentos carnais, que o Senhor, em sua ira, fez com que continuasse na casa de Arão, entre os filhos de Israel, até João Batista, quem Deus levantou, sendo cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Então, desde o ventre da mãe de João Batista, ele foi, então, cheio do Espírito Santo. O versículo 28 em questão é o que talvez cria, às vezes, um pouco de equívoco, às vezes se ensina erradamente, Então, por isso que nós temos que entender aqui. Talvez esse versículo 28, lendo aqui, eu, pelo menos na minha escritura, anotei que eu, na verdade, separei ele em 2. Então, nós vamos ver que tem uma vírgula aqui, Então, aqui diz a frase, eu vou ler ele inteiro, depois eu vou explicar. Ele diz lá, pois, se referindo a João Batista,
foi batizado quando ainda na infância e, quando tinha 8 dias de idade, foi ordenado por um anjo de Deus para esse poder, a fim de derrubar o reino dos judeus e endireitar as veredas do Senhor diante da face de seu povo, com o fim de prepará-lo para a vinda do Senhor, em cujas mãos é dado todo o poder. Então ele tinha autoridade. Por isso que Cristo, quando se dirigiu, e é uma pergunta que talvez as pessoas precisam às vezes refletir, né? Por que Cristo, se naquela época tinha várias igrejas e várias pessoas tinham e realizavam batismos, por que Cristo buscou João Batista? E ele não aceitou o batismo dos judeus. Então nós vamos ver, deixa eu pegar aqui e eu vou convidá-los a abrir, para nós podermos ver que Jesus Cristo, ele não aceitou o batismo dos judeus. Só que na versão normal, por isso que a importância da revelação, e nós vamos entender isso melhor, lá na tradução de Joseph Smith, se vocês quiserem buscar lá, na Bíblia, né, onde nós temos a tradução, na página 43, e onde está a tradução de José Smith, Mateus 9, de 18 a 21. Então aqui é um episódio que nos deixa claro, né, porque Cristo não aceitou ser batizado por outros. Por que ele procurou João Batista? Porque tem tudo a ver com autoridade. Cristo sabia para quem ele tinha dado autoridade. Cristo sabia quem tinha autoridade para fazer. Autoridade de Deus para fazer. Não é? Então vamos lembrar que na verdade esses judeus, que eram na verdade os fariseus, saduceus, eles eram apenas a aparência, né? Mas eles não tinham autoridade de Deus. E vou ver o que diz lá então, na página 43 da tradução de Joseph, Mateus 9, 18 a 21. No cabeçalho diz assim, ó, Jesus rejeita o batismo dos fariseus. Este não tem valor porque eles não o aceitam. Ele proclama que é aquele que deu a lei a Moisés. Então, eles não aceitavam isso. Cristo sendo o Filho de Deus, Cristo sendo aquele que deu a lei. Então, se não aceitava ele, eles não podiam ter autoridade. Aí no 18 vai nos explicar melhor, que aí se nós lemos em Mateus 9, talvez não vai ser tão claro lendo essa tradução de Joseph. Então ele diz assim, ó, então disseram-lhe os fariseus para Cristo, por que não nos recebes com o nosso batismo, visto que guardamos toda a lei? Eles estão se referindo à lei de Moisés, né? Olha, por que você não aceita nosso batismo se nós guardamos a lei de Moisés? E aí Cristo disse para eles, vós não guardais a lei. Se tivesseis guardado a lei, ter-me-ias recebido, pois eu sou aquele que deu a lei. Então, para eles, ouvir isso, judeus, era um absurdo. Talvez para eles era uma heresia, isso é algo absurdo. Como? Você que deu a lei para Moisés? Né? E nós aprendemos no ano passado, estudando o Velho Testamento, que o grande Jeová, que deu os 10 mandamentos, que as revelações, Moisés e tudo, é Cristo, né? E aí ele falou, olha, se vocês realmente guardassem a lei, vocês iam me aceitar. Porque na lei, nas profecias dos profetas, estava dizendo que eu ia vir. E vocês iam me aceitar. No 20 diz, eu não vos recebo com o vosso batismo, porque ele de nada vos aproveita. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Bom, em questão, talvez vocês estão com boa intenção de fazer o que tem que ser feito. Uma coisa interessante é que eles sabiam que era necessário o batismo, tanto que eles faziam, sem autoridade, mas eles faziam. Por isso que Cristo falou para eles, ó, eu não recebo o seu batismo, né, porque ele de nada vos aproveita, porque não tem autoridade, não vai ser reconhecido. E aí no 21 ele encerra dizendo, porque quando chega aquilo que é novo, o que é velho está pronto para se acabar, para ser posto de lado, né? Então nós temos que entender isso. Agora, quando o Senhor disse aqui no 20, eu não recebo o vosso batismo porque ele de nada vos aproveita, né? O que o Senhor então está tentando ensinar aqui? Aí nós vamos ver em Doutrina e Convênios, antes de irmos aqui para o 28, né, sem perder Doutrina e Convênios 84 e 28, vamos lá para a seção 22,
e vamos ver o porquê que Cristo, né, e nas revelações modernas vai ficar mais claro para nós. Então, a seção 22, 2, ele diz o seguinte, acho que seria interessante ler o 1 também, ele diz lá, eis que vos digo que todos os convênios antigos fiz eu com que neste fossem invalidados. E este é um convênio novo e eterno, que era desde o princípio. Aí no 2, olha só o que ele fala. Portanto, embora seja um homem batizado 100 vezes, de nada lhe aproveita, pois não podeis entrar pela porta estreita por meio da lei de Moisés, nem por vossas obras mortas. Talvez alguns aqui vão dizer assim, ué, mas nem pela lei de Moisés, então a lei de Moisés não valia? Não, valia. Mas aí nós precisamos entender, por isso que a importância de nós podermos nos aprofundar e buscar as revelações. Então aí nós vamos entender por que o Senhor falou isso, de não só a lei de Moisés, né? Vamos ver lá Mosias, capítulo 13 de Mosias, e isso vai ficar claro para nós. Então vamos lá, Mosias 13, 27 e 28, olha que interessante. E ele diz assim, e agora dissestes, né? Então aqui nós estamos aprendendo aqui na época do livro, no livro de Mormon, nós vamos ver aqui, seria interessante ver, são na verdade 148 anos antes de Cristo, né? E aqui é o profeta Abinadi ensinando, né, o rei Noé e aquelas pessoas que estavam lá. E ele disse assim, e agora dissestes que a salvação se alcança pela lei de Moisés. Então esse era o erro deles. A lei de Moisés, e nós vamos ver depois, e Paulo ensina isso lá no Novo Testamento, a lei de Moisés nos serviu de aio. Agora, ele está se referindo àquela lei, olho por olho, dente por dente. Então tinha várias coisas na lei de Moisés que foram cumpridas em Cristo. Como, por exemplo, sacrifício de animais, já não teria mais. O último sacrifício seria o que Cristo fez, né? Agora, em relação aos 10 mandamentos, ainda está em vigor. Então vamos entender aqui o que ele está dizendo. E agora disseste que a salvação se alcança pela lei de Moisés. Aí ele ensinando disse, digo-vos que ainda é preciso que guardeis a lei de Moisés, ou seja, os 10 mandamentos. Mas digo-vos que chegará o tempo em que não mais será necessário guardar a lei de Moisés. E digo-vos mais ainda, que a salvação não se alcança somente pela lei de Moisés. E se não fosse pela expiação que o próprio Deus fará pelos pecados e iniquidades de seu povo, eles inevitavelmente pereceriam, apesar da lei de Moisés. Então lá em Gálatas fala sobre a lei de Moisés que serviu de aio, né? Então aqui o que ele está ensinando, o Abinadi, é que, lembra lá, juntar os pontinhos, então existe uma conexão. Nós não podemos falar só de viver a lei de Moisés sem aceitar o grande sacrifício expiatório de Cristo, porque tudo isso está em conexão. Então é por isso que ele disse que não aceitava o batismo dos judeus, porque em primeiro eles não tinham autoridade, Cristo sabia que eles não tinham, porque ele deu autoridade e ele sabe para quem ele deu, né? E outra que ele sabia que eles eram pessoas que viviam de aparência, né? não na realidade. Então, vamos voltar lá então à seção 84, versículo 27 e 28. Então 27 foi onde eu li que João Batista, então, a quem Deus levantou, sendo cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então agora lendo o 28, eu li ele inteiro, vamos dividir ele em partes, tá ok? Vamos até a primeira vírgula. Até a primeira vírgula é um entendimento que nós temos que ter da doutrina, ou seja, então está dizendo sobre João Batista, pois foi batizado quando ainda na infância. E todos nós que nascemos na igreja antes dos 8 anos, e quando completamos 8 anos, nós somos batizados na infância. Então, muito provavelmente, isso aconteceu com João Batista também. Por isso que depois da palavra e, tem uma vírgula, é um outro assunto. Porque se a gente lê o versículo 28 completo, sem observar essas paradas na vírgula e entender que aqui ele está falando de 2 assuntos, não um assunto só.
Por isso que, então, pois foi batizado quando ainda na infância, ponto. Agora ele está dizendo outro assunto. Quando ele tinha 8 dias de idade, foi ordenado por um anjo de Deus para ser o precursor, como no finalzinho do 27 diz lá, a quem Deus levantou sendo cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então ele recebeu autoridade, já quando nascesse, ele já seria, ou a missão específica dele seria preparar o caminho de Cristo, para Cristo. E foi o que ele fez. Então, espero que possa ter ficado claro isso, né? E apenas para completar isso, eu queria então compartilhar essa citação do Elder Bruce R. McConkie sobre esse assunto. Que autoridade João Batista recebeu do anjo? Então, o Elder Bruce R. McConkie esclareceu. O que nos interessa acima de tudo no que concerne a vinda de João é que ele veio à terra com poder e autoridade. Ele primeiramente recebeu sua missão do Senhor. Sua mensagem não era comum, nem tampouco era ele uma testemunha não autorizada. João foi chamado e enviado por Deus e representava a deidade nas palavras que proferiu e nos batismos que realizou. Ele foi um administrador legal, cujas palavras e atos eram ligados na terra e nos céus. E seus ouvintes foram obrigados, com o risco da própria salvação, a crer que ele falou, no que ele falou e atender os seus conselhos. Lucas afirmou, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E mais tarde, o apóstolo João disse, o que me mandou a batizar com água, esse me disse tais e tais coisas. Não sabemos quem o enviou. Sabemos, porém, que foi batizado quando ainda na infância, quando tinha 8 anos de idade, por um anjo de Deus. Foi ordenado com esse poder. Observe bem, não ordenado ao sacerdócio arônico, mas para abater o reino dos judeus. Ele não recebeu o sacerdócio e não foi batizado com 8 dias, né? 8 dias, que está se referindo aqui no versículo, é que no ventre da mãe ele já tinha recebido essa autoridade, ou esse poder do Espírito Santo, que ele estava cheio do Espírito Santo, né? Então, quando tinha 8 dias de idade, ele foi ordenado por um anjo de Deus. Okay? Para quê? Para abater o reino dos judeus, ou para ser o preparador do caminho, né? O próprio Cristo, com 12 anos, se reuniu com os grandes mestres e sábios, né? E ensinou eles, né, muitas coisas, assim como João Batista também. E endireitar as veredas do Senhor diante da face do seu povo, com o fim de prepará-lo para a vinda do Senhor, em cuja mão foi posto todo o poder. Não sabemos quando ele recebeu o sacerdócio arônico, mas obviamente isso aconteceu após o batismo, ou na idade apropriada. E antes de ser enviado por alguém cujo nome ele não menciona, a pregar e batizar com água. Então, essas são as palavras do Elder Bruce R. McConkie em relação a esse assunto. Espero que possa ter ficado claro e que não crie mais essa dúvida, né, nesse versículo aqui, que a gente possa entender. Okay? Voltando ao gráfico lá então, uma outra pergunta, por que Jesus Cristo foi batizado? E aí então, talvez a pergunta que nós podemos fazer para nós é por que eu aceitei o batismo? Por que eu fui batizado? Então vamos entender, e a gente sabe que Jesus Cristo ele não precisava do batismo, né? Porque sendo que o batismo é para a remissão de pecados, e Cristo não tinha pecado nenhum, né? Mas a doutrina de Cristo, esse é um dos capítulos do livro de Mórmon que nós temos que entender. Quando se fala da doutrina de Cristo, guarde na sua mente, 2 Nef, capítulo 31. Esse capítulo inteiro, ele nos ensina a doutrina de Cristo. E lembra que a doutrina de Cristo, ela é simples. Então vamos lembrar que nós já vimos que Cristo rejeitou o batismo dos judeus, que ele sabia para quem ele tinha dado autoridade, e quem tinha autoridade para o que fizesse aqui na terra fosse válido também nos céus. Então, se nós formos ver aqui, a partir do versículo número 2, de 2 Nef 31, eu vou ler apenas só alguns versículos aqui, mas eu convido vocês depois a fazerem um estudo pessoal do capítulo inteiro. O versículo 2 diz, portanto as coisas que escrevi me bastam.
exceto algumas poucas palavras que devo dizer sobre a doutrina de Cristo. Então ele vai estar nos ensinando aqui, ele disse assim, o que eu falei até agora me basta, mas exceto isso que eu quero falar sobre a doutrina de Cristo. No 3 ele fala lá, porque minha alma se deleita na clareza. Eu gosto muito dos escritos de Neff, que ele gosta de ser muito claro, né, na doutrina. E isso é o que nós temos que aprender e né, desenvolver no ensino, né, ser claro. No versículo número 5 diz lá, bom, no 4 ele se refere a João Batista, né, portanto quisera que vos lembrasseis do que vos falei sobre aquele profeta, está se referindo a João Batista, que o Senhor me mostrou, o qual batizará o Cordeiro de Deus que tirará os pecados do mundo. Aí no 5 diz, e agora, se o Cordeiro de Deus, que é Cristo, sendo santo, terá necessidade de ser batizado com água, porque lembra, quando ele foi lá para João Batista, Jesus Cristo, e o João Batista então se sentiu humilde, assim, ele falou, eu que careço de ser batizado por ti, e Cristo disse lá, que ele deixasse para que se cumprisse a justiça, né? Então ele diz assim, e terá necessidade de ser batizado com água para cumprir toda a justiça, quanto mais necessidade não teremos nós, sendo impuros, de sermos batizados, sim, com água? Então ele está dizendo, se Cristo não precisava, e ele fez isso para nos dar o exemplo da importância e a necessidade, quem dirá a nós que temos pecados, né? Somos imperfeitos, então muito mais nós precisamos do batismo pela água, né? E agora eu vos pergunto, meus amados irmãos, como foi que o Cordeiro de Deus cumpriu toda a justiça sendo batizado com água? Aí no 7 ele diz, não sabeis que ele era santo? E aí então no 10 ele diz lá, e disse aos filhos dos homens, segue-me. Portanto, meus amados irmãos, poderemos nós seguir a Jesus se não estivermos dispostos a guardar os mandamentos do Pai, inclusive o batismo, né? Aí no 12 ele diz, e também veio a mim a voz do Filho dizendo, aquele que for batizado em meu nome, o Pai dará o Espírito Santo como a mim. Segue-me, pois, e fazer as coisas que me viste fazer. Então o Cristo está dizendo, olha, um bom discípulo é aquele que me imita. Né? Terceiro, né, 27. Que tipo de homens devereis ser? Devereis ser como eu sou. Então o Cristo está dizendo, então vocês precisam, eu fiz, vocês têm que fazer. No 13, portanto, meus amados irmãos, sei que se seguirdes o Filho com todo o coração, agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus, mas com a verdadeira intenção, arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que estáis dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo pelo batismo, sim, seguindo o vosso Senhor. Né? E aí, para encerrar, no versículo 17 ele diz assim, portanto, fazei as coisas que eu vos disse ter visto o vosso Senhor e Redentor fazer, porque por essa razão me foram mostradas, para que possais conhecer a porta pela qual devereis entrar. Porque a porta pela qual deveis entrar é o arrependimento e o batismo, com água, e recebereis então a remissão de vossos pecados pelo fogo e pelo Espírito Santo. Ok? E aí então, encerrando aquela escritura que é muito, muito ensinada, comentada, conhecida, é o versículo 19 e 20. Encerrando ele diz, e agora, meus amados irmãos, depois de haveres entrado nesse caminho estreito e apertado, eu perguntaria se tudo teria sido feito. Eis que vos digo não, porque não haveríeis chegado até esse ponto se não fosse pela palavra de Cristo com fé inabalável. Nele, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor de Deus, e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo, e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Então, esse é o maior dom de Deus, né? É a vida eterna. Então, ele está nos ensinando aqui como nós podemos obter isso. Ok? Então, depois eu convido vocês a estudar de uma maneira mais profunda o segundo Nefe, capítulo inteiro, segundo Nefe 31. E aí nós vamos entender.
Essa é a maneira que eu penso que nós temos que ensinar para as pessoas sobre o batismo. Para que as pessoas entendam, claro, nós respeitamos a crença das pessoas, aquilo, eu posso dizer isso porque, como eu disse, eu tive o privilégio de servir como presidente de missão, e muitos missionários vinham para mim dizendo, olha, a maioria das pessoas que a gente convida para o batismo, elas dizem, mas já fui batizado, eu já fui batizado, já recebi isso. Então, para aquela pessoa, na visão dela, ela precisa entender esse grande significado, por que Cristo procurou João Batista, por que Cristo rejeitou o batismo dos judeus. Então isso mostra que nem todos os batismos são aceitáveis por Deus. Talvez muitas pessoas tenham na mente que não importa qual local, qual igreja, mas se ele fez a ordenança como tem que ser, independente de quem fez, tá tudo certo. E não está. Então, de acordo, o próprio Cristo está ensinando isso. Uma das coisas que nós aprendemos também, conforme eu falei, lá na seção de Doutrina e Convênios, número 128, do versículo 11 a 13. Eu gosto muito desse versículo 11, aqui na verdade essa seção ela está falando das ordenanças do templo, né? O batismo vicário, né? E a importância dessa ordenança. Note que a importância que se dá ao batismo vicário, que é a favor de quem já faleceu e não teve a oportunidade de fazer isso por ele mesmo, imagine nós que estamos vivos, né? A importância que é isso. Então, no versículo 11, quando eu estava sendo explicado sobre isso, aí diz lá, agora o grande e importante segredo desse assunto e o sumum bonum de toda a questão que se nos apresenta consiste em obter esses poderes do santo sacerdócio, que é a autoridade para realizar essas ordenanças. É interessante a palavra que ele usa aqui, olha, que na verdade o sumum bonum de toda a questão, sumum bonum vem do latim, né? Essa palavra na verdade, sumum quer dizer excelente, bonum quer dizer bom. Então é o que ele está dizendo, que a parte excelente e boa dessa questão toda é o que está aqui na doutrina. Então vamos ver aqui no 12 e no 13, em relação ao batismo. Nisto a glória e honra, imortalidade e vida eterna. A ordenança do batismo pela água, ou melhor, ser imerso na água para conformar-se à semelhança dos mortos. Então existe na verdade o simbolismo, como nós dissemos. O batismo tem que ser a pessoa, o corpo todo imergido na água. E isso tem uma representação que ele vai dizer aqui, semelhante ao dos mortos. Por quê? Para que um princípio concorde com o outro. Ser imerso na água e sair da água assemelha-se à ressurreição dos mortos ao saírem da sepultura. Então é como quando a pessoa é imergida na água, como se o velho homem morreu e um novo nascimento, como o próprio Cristo chama, né? Que nós temos que nascer de novo. Em algumas aulas anteriores eu expliquei lá, quem quiser assistir, sangue, ou melhor, água, espírito e sangue. E que é o propósito do nascimento de Cristo, o propósito do batismo, a representação. Então, quem quiser assistir o vídeo para entender de forma detalhada, procure lá então. Água, espírito e sangue. E aí diz, por isso instituiu-se essa ordenança para estabelecer uma relação com a ordenança do batismo pelos mortos, sendo a semelhança dos mortos. E olha só no versículo 13, que é algo que nós vamos entender melhor. Porque as capelas, todas as capelas, o templo, a pia batismal, ela é construída, ela fica abaixo do solo, né? Então, vamos notar aqui. Por conseguinte, instituiu-se a fonte batismal como símbolo da sepultura e ordenou-se que fosse colocada abaixo do lugar onde os vivos costumam reunir-se. Então há uma representação, a pia batismal está abaixo do terreno, porque é como se a pessoa, quando é imergida na água, ela está abaixo da terra, como morreu e nasceu novamente, para representar os vivos e os mortos, a fim de que cada coisa tenha sua semelhança e concorde uma com a outra, aquilo que é terreno conforme o que é celestial, como declarou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Né? Então lá em 1 Coríntios nós podemos ver isso. Okay? Que nós possamos ter compreendido a importância do batismo para nós, a nossa conversão,
E como nós vimos aqui, o João Batista, o de Bruce Herman Cook, disse que ele foi batizado muito provavelmente na idade apropriada, que nós hoje conhecemos que é 8 anos. Talvez muitas pessoas perguntem por que na sua igreja não batiza criança, né? Então, para aqueles que não conhecem, ou aqueles que conhecem, que possam estudar novamente e de forma aprofundada, o livro de Moroni, capítulo 8. Então eu gostaria só de usar alguns versículos, mas ainda assim convido-os a estudar na íntegra esse capítulo. Principalmente quando eu for ensinar as pessoas. Talvez as pessoas perguntem, por que na tua igreja você não batiza criança? E aí isso é uma doutrina muito séria. Porque as pessoas que batizam criança, elas estão caindo num erro assim, abominável perante a vista de Deus. E o livro de Mormon declara isso, né? Então, se nós formos ver aqui, por exemplo, a partir do versículo número 10, de Moroni 8, diz lá: eis que te digo que isto deverás ensinar. Então, nós temos que ensinar, irmãos. Sem ofender, sem brigar, ou talvez querer dizer que as pessoas estejam erradas, mas, olha, é isso que eu acredito. Para mim, essa é a doutrina real e verdadeira. Eu sei que é. Se é assim, eu vou ensinar. Sem aquela... esse tipo de sentimento, talvez, de uma disputa, de discutir, né? Se nós percebemos que as pessoas não estão interessadas, né? Talvez esperar uma outra oportunidade para falar, mas se você sentir que deve ensinar, mas ensinar com clareza, não está certo, porque as pessoas acham que o batismo em qualquer lugar é válido, ou vai ser aceito, ou visto, como nós vimos no Doutrina e Convênios 22, né? Na seção 22.2. Uma pessoa pode ser batizada 100 vezes e não vai ser válido se a pessoa que fez a ordenança não tem autoridade. Então diz aqui: eis que te digo que isto devereis ensinar, arrependimento e batismo aos que são responsáveis e capazes de cometer pecado. Então, é simples assim. Se um vizinho, um parente perguntar, você vai dizer assim, né? Principalmente se vocês tiverem algum filho ou filha recém-nascido, e você disser assim: olha para o teu filho recém-nascido, olha para ele ou para ela, eles têm pecado? Você acha que eles têm pecado? Porque aqui está dizendo que o batismo é para arrependimento, é para os que são responsáveis e capazes de cometer pecado. Então, se você acha que o batismo é necessário, porque o batismo tem é a remissão dos pecados, ou retirar os pecados. Se ele não tem pecado, não tem necessidade. Mas olha só, vamos aprofundar. Ele diz lá: sim, ensina aos pais que devem arrepender-se e ser batizados e tornar-se humildes como as suas criancinhas, e serão todos salvos com suas criancinhas. E aí no 11 ele afirma: e suas criancinhas não necessitam de arrependimento e nem de batismo. Eis que o batismo é para arrependimento, a fim de que se cumpram os mandamentos para a remissão de pecados. Aí no 12, as criancinhas, porém, estão vivas em Cristo, desde a fundação do mundo, olha, desde a fundação do mundo. Se não fosse assim, se não for assim, Deus é um Deus parcial, e também um Deus variável, que faz acepção de pessoas, porque quantas criancinhas morreram sem batismo? Então, se o batismo para a criancinha é essencial para a salvação, quantas criancinhas morreram sem batismo? Então, aí ele ensina aqui: portanto, se as criancinhas não podiam ser salvas sem o batismo, devem ter ido para o inferno sem fim. Eis que vos digo que aquele que pensa, nossa, é só pensar, não é nem só o que faz é pior ainda, mas ele diz: eis que vos digo que aquele que pensa, só em pensar já está pecando, que as criancinhas necessitam de batismo, está no fel da amargura. Só pensar. Imagine quem faz. E nos laços da iniquidade, porque não tem fé, nem esperança, nem caridade. Portanto, se morrer com esse pensamento, deverá ir para o inferno. É dura essas palavras. Por quê? Porque aqui as pessoas que pensam que a criança precisa ser batizada, ela está negando o ato da expiação de Cristo. Cristo, quando fez o sacrifício expiatório, foi para salvar todos. E uma criança que morre antes dos 8 anos de idade, que é a idade que foi estipulada por revelação, que a criança deve ser batizada, antes disso, se uma criança morre antes dos 8 anos, ela já vai
ela vai viver no reino celestial com Deus. Ela já está salva em Cristo. Cristo morreu para isso. É isso que as pessoas precisam entender. Qual é o pai e a mãe que vai dizer que o seu filho recém-nascido tem pecado? Se ele parar para refletir verdadeiramente, honestamente, né, ele vai, puxa, eu não tinha pensado dessa forma. Né? E ele vai então entender. E encerrando, no versículo 22, ele diz: porque eis que todas as criancinhas estão vivas em Cristo, assim como todos os que estão sem a lei. Ou seja, tem aquelas pessoas que não receberam a lei. Tem pessoas, às vezes, que têm uma deficiência mental, não entendem ou não vivem uma lei. Então, são pessoas que, onde não há lei, não pode ser julgado, né? Nós aprendemos isso, Salmo 42. Então, não só as criancinhas, mas as pessoas que não têm a lei, né? Porque o poder da redenção atua sobre todos os que não têm lei. Então, que é o poder da expiação, né? E aí ele diz lá: portanto, o que não foi condenado, ou seja, o que não está sob condenação, não pode arrepender-se. E para tal o batismo nada serve. Então, esse é o real significado, né? Por que as criancinhas não precisam do batismo? E acho que fica claro na mente, né? Se realmente pararmos para refletir e analisar honestamente, né? Nós vamos ver que realmente batizar realmente as criancinhas é dizer que Deus faz acepção de pessoas, né? Então, muitas pessoas que morreram sem a lei também, elas teriam que ser condenadas, né? Então, por isso que o plano de salvação, ele teve início desde a pré-existência, ele está transcorrendo aqui nessa terra e vai atravessar o véu, porque vai beneficiar pessoas que não tiveram oportunidade e privilégio em vida e vão então poder receber as ordenanças também depois do outro lado do véu. Antes disso, antes de acontecer o julgamento final, todas as coisas vão ser acertadas, todas as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar, todas as pessoas vão ter o privilégio de aceitar ou não, né? Mas em relação ao batismo, as criancinhas não necessitam de batismo, e o correto, né, de acordo com a vontade de Deus, é que as criancinhas não precisam. Por isso que ele diz que os pais, ou que os adultos, ou aqueles que têm capacidade de pecar, são responsáveis, que devem se arrepender e ser batizados, porque o batismo é para a remissão dos pecados. Então eu espero que possa ter ficado claro, que nós possamos ter entendido. E as duas últimas perguntas para encerrar são essas: como o Pai Celestial demonstrou que estava feliz com Jesus Cristo quando ele batizou? Então nós vemos lá que o próprio Pai, né, quando João Batista batizou, o Espírito Santo desceu, né, sobre Cristo, e aí ouviu-se uma voz que o Pai dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, né? E a pergunta que nós podemos fazer para nós: como o Pai Celestial demonstrou quando nós aceitamos o seu Filho como Salvador e aceitamos receber a ordenança através das águas do batismo, confirmação, e como Ele está hoje demonstrando que está feliz conosco? É algo que nós podemos pensar. Será que Ele está feliz ou não? Como diz lá na seção 1, versículo 30, onde o Senhor diz que está contente com o povo coletivamente, mas individualmente não. Então é algo que nós precisamos pensar. Será que Ele está individualmente contente comigo? Será que essa felicidade, quando eu aceitei, e como eu estou me comportando agora, essa felicidade do Pai continua? Então que possamos pensar, que possamos realmente, onde for necessário, mudar, se arrepender e se alinhar à vontade de Deus. Espero que eu possa ter ajudado com essas duas partes da aula dessa semana do Vem Segue-me. E aqueles que tiverem perguntas ou quiserem fazer comentários, por favor, coloquem lá no campo de comentários, e podem ter certeza que eu vou ler e eu vou responder lá para vocês, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.